Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Vamos repetir, irmãos? Vamos tomar um ar aí? Aqueles que têm ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Lívia, ora para nós. Senhor, obrigado neste dia pelo culto. Que o Senhor abençoe cada um de nós. Que o Senhor me leva para a escola e me traz com proteção. Ó Senhor, proteja cada um de nós. Proteja a minha família, a família de todos. Ó Senhor, abençoe a vida da minha avó, a vida do meu avô, a vida de todo mundo. Ó Senhor, que eu possa estar de joelhos cada dia mais para orar do Senhor Jesus. Obrigada. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Que levarei a gente para o monte de onde vem o meu socorro. Meu socorro veio do Senhor, que fez os céus e a terra. Amém. Amém. Louvado seja Deus. Amém, irmãos? Amém. Vamos sentar e ouvir o que o Senhor tem a falar nos nossos corações. Glória a Deus. Quem é o apóstolo que escreveu o Evangelho, o Apocalipse? Alguém sabe responder? João. Qual João? João o profeta ou João o apóstolo? Exatamente, parabéns. Luiz já respondeu certo, né? Eu só estava testando. João, depois de uma vida santa, separado por Deus, fez o que Deus mandou. Pregou o Evangelho, não teve remuneração nenhuma, fez por amor a Deus, pelo propósito a qual Deus tinha colocado sobre a sua vida. João não recebeu a coroa da vitória na terra. Ao contrário, João estava num cativeiro aqui, ó. Mas cativeiro, portas, paredes não é impedimento para que o Espírito nos visite, para que o Espírito venha sobre nós e nos revele as grandezas do céu. João estava numa cadeia, preso, no cárcere, estava quebrando pedra, na ilha de Pátimos. E Deus visita João e traz até João uma revelação extraordinária, uma revelação estrondosa. Todo o livro do Apocalipse é uma revelação de Deus, é Deus arrebatando João e o levando ao céu e mostrando a ele as coisas que estão acontecendo, que vão acontecer e todo o fim de todas as coisas. Amém? Só que fisicamente, olhando para as coisas naturais, João não estava no melhor emprego, João não estava com a melhor roupa, João não estava comendo a melhor banquete, João estava no cárcere. Mas no cárcere o anjo visitou e o arrebatou para revelar até ele as coisas vindouras, as coisas que estavam acontecendo, as coisas que iam acontecer e o fechamento de Deus acerca de todas as coisas. Então, loira, vamos cair na real. Quando a revelação acabou, o anjo voltou para o lugarzinho dele e João acordou aonde? João estava aonde quando ele acordou? Aonde que ele estava? Os problemas tinham acabado, loira? Estava no cárcere, prisioneiro. Prisioneiro por causa de quê? Por causa do amor de Deus. O anjo foi embora. O anjo é um mensageiro de Deus. O anjo só obedece a Deus. O anjo foi lá, mostrou ele tudo que tinha que mostrar e depois foi cuidar da vida dele. E João voltou para onde? Voltou para a ilha de Pátimos. Continuou como prisioneiro. Talvez quem estava ali nem percebeu o mover espiritual e estrondoso que estava acontecendo naquela cela. Hein, Cris?
Às vezes nós estamos fazendo um mover e nós estamos panguando. Estamos perdendo as oportunidades que Deus está derramando sobre nós. E hoje nós vamos falar de uma coisa. Uma coisinha. Para todos nós. A palavra de Deus para nós hoje é essa. Eis que ponho diante de ti uma porta. Deus abre a porta, Luiz. Mas Deus vai te empurrar para dentro dela? Deus não vai te empurrar. Eis que ponho diante de ti uma porta aberta. Olha para cá. Deus abriu uma porta para cada um de nós aqui, ó. Alguns já entrou, outros estão na porta, olhando lá dentro como é que é. Mas Deus está querendo que você mergulhe. Deus está querendo que você entre com as suas fraquezas, com as suas limitações. Deus quer que você entre para experimentar mais e mais dele que ele tem para derramar em você. Só tem mais de Deus quem se relaciona, quem entra na porta, gente. Quem entra. Há tanta gente que ouve falar de Jesus, é tanta gente que fala Jesus é legal, Jesus aqui, mas não tem relacionamento. Porque Jesus, ele abre a porta para nós. Mas muitas das vezes nós não entramos. Muitas das vezes nós não entramos. Jesus está nos chamando para um clima diferente, mas nós resistimos a essa porta que ele abriu para nós. Nós ficamos assim confortáveis, que é gostoso ficar no conforto, mas o Senhor sempre está nos chamando a irmos além. Você acha que Deus vai revelar coisas grandiosas àquele que não está disposto a mergulhar? Você acha que Deus vai revelar algo para você? Se você não estiver disposto a conhecê-lo, a se relacionar com ele profundamente, você acha que Deus ia revelar visões do Apocalipse para qualquer um? Eu vou pegar fulano de tal e vou revelar para ele as visões. Deus revelou para João, porque João era um homem que vivia para Deus. A vida de João em particular ficava para depois. É muita loucura, não é? Imagina seus planinhos, ficar sempre tudo para depois, e você falar, Deus, é isso que eu quero. E o Evangelho é isso mesmo. O Evangelho de poder, de glória. As pessoas estão reclamando, cadê os poderes, as glórias, as línguas, nem as línguas estranhas, o menor dom. Todo mundo acha que línguas estranhas é o maior dom. É o menor. Nem o menor dom hoje em dia está sendo escasso no meio do povo de Deus, porque ninguém está disposto a mergulhar. Deus está querendo que você mergulhe, mas você quer ficar na praia. Deus quer mais de ti, Deus quer mais de nós. Deus quer mais de nós. E Deus tem visões espetaculares para a sua vida. Assim como eu tinha para João. Quem já teve uma visão com Deus, está dormindo e acorda totalmente escandalizado, porque foi envolvido em um mover espiritual. Quem já passou por isso aqui? Levanta a mão. Pois é, Deus tem mais para você. Deus quer fazer isso com você vivo. O Espírito Santo quer conversar no seu ouvido, você acordado, gente, sem precisar ser dormir, sem precisar ser roncar e babar, e Deus visitar você em sonho para te entregar algum recado. Deus quer se comunicar com você, você acordado. Silmar, vira sua moto lá de Pato Paraíso, porque tem uma menina lá que vai se matar. Eu quero que você vai lá e ora por ela, repreendendo o espírito da morte. É esse tipo de relacionamento que Deus tem para nós. E isso não vai gerar conhecimento entre os homens, vai gerar um conhecimento em Deus e no seu reino. Quem está entendendo? Vamos analisar aqui agora todo este mover do céu na vida de João, o apóstolo. Socialmente falando, estava preso porque era um perturbador. Estava sendo perseguido, ele estava contrário ao sistema romano. Estava contrário ao sistema romano. Sistema romano quer dizer o quê? Estava contrário a este mundo, caído e reprovado. Ser amigo de Deus é ser inimigo desse sistema mundano e corrompido e rejeitado por Deus. Não dá para maquiar o mundo. O mundo é uma merda, é um cocô de neném que tem 10 dias que não faz. O mundo só oferece a Deus trapo de imundice.
A melhor obra de caridade do mundo é trapo de imundície aos olhos de Deus. O único sacrifício que Deus recebe é um coração arrependido, santificado por Ele mesmo, que oferece a Ele louvores cristocêntricos. Quem prestou atenção aqui hoje nesse culto? Só teve o louvor que Deus queria ouvir. Deus me visitou aqui e falou: cante louvores que eu quero ouvir. Não para agradar a loira, não para agradar a Silmar, ou calma para mexer no emocional dele. Eu quero que você cante louvor para mim aqui hoje. Eu que estou aqui, o centro desse lugar. Glória a Deus. E nós temos que preparar este culto como se fosse a festividade para nós, Jesus. Porque pastor Antônio vai vir aqui um dia. Jesus está aqui mais nós todo sábado. Então nós vamos preparar para eles o melhor louvor, nós vamos treinar melhor nossa leitura, nós vamos ensaiar mais para louvar a Ele do jeito que vocês estão fazendo, porque cada vez mais nós precisamos aperfeiçoar para Ele. É Ele! Ele tem feito tudo por nós. Gente, essa semana Jesus me perdoou tanto, loira. Estou falando de mim, é tanto perdão, é tanta misericórdia. Eu não sou digno, mas é amor demais. Então nós temos que esforçar mais e mais e mais e mais e mais para dar a Ele o melhor. Para que grandes catedrais que estão cheias de som bom, estão cheias de cantores afinados, não vão experimentar a glória que Deus quer se manifestar aqui, gente. Isso está bom para vocês? Porque Deus tem muito mais para nós. Deus tem muito mais. Assim como Ele fez um mover louco numa cela de prisão, Ele tem muito mais para fazer aqui no nosso meio, na nossa casa e na nossa parentela. Deus tem mais para fazer na sua vida. Não contenta com isso que você está experimentando dele, não. Amém? Não, Deus tem muito mais para ser derramado com você. Mas eis que eu ponho diante de você uma porta aberta e te chamo para dentro. Todo mundo estava esperando a porta da vitória? Não. Essa porta que é uma porta espiritual da pregação de hoje é. Porque Deus tem alimentado nós. A melhor comida de Catugi nós temos comido. A melhor roupa de Catugi nós temos vestido. Então o que Deus tem para nós agora é algo mais profundo relacionado ao seu reino. Continue nessa frequência. Não deixe Satanás roubar essa frequência de você e de sua filha. Continue nessa frequência. Não deixe. O diabo, ele tenta cirandar aqueles que estão ligados no propósito que Deus está nos chamando. Ele tenta nos redirecionar para os propósitos dele. Para os propósitos dele que estão totalmente contrários aos propósitos de Deus. Pega uma aguinha para o seu tio lá, Bíblia, por favor. E João foi para o cárcere. E foi viver. Imagina João todo dia, né, gente? Naquele cárcere podia estar murmurando, né? Mas estava lá, orando, buscando. Tchá. Aí Deus tem um propósito em tudo, gente. Tudo. A porta que Deus abriu para João, espiritual, e ele entrou, chegou até nós. João escreveu isso tudo. Deus faz um fuzuê na ilha de Pátimo, na prisão. E sabe aonde que João vai terminar o ministério dele? Você acha que ele morreu lá na ilha? João foi parar em Éfeso. Lá ele escreve o Apocalipse, toda a visão que Deus deu para ele. Tudo que Deus mostrou ele em arrebatamento, ele abre a porta para outros. Ele traz informações para cristãos que talvez estavam sem direção. E ele leva uma mensagem direta do céu. Primeiro que era um homem de peso espiritual. Todo mundo sabia que era João espiritualmente falando. Quem tinha noção do evangelho, quando via João, o apóstolo ou o profeta, porque os dois eram homens de Deus, sabia, esse cara tem mensagem de Deus para nós, gente. E se ele falou que viu, João não é de lero-lero. João não pede pix para fazer revelação. João revela de graça e dá até a roupa do corpo. Glória a Deus. E João leva até Éfeso essa revelação. E lá eles escrevem, ó. Ou ele escreve, ou algum escriba escreve. Eu só sei que pelo mover do Espírito Santo, chegou até nós hoje. Chegou até nós temos acesso a uma revelação do céu.
Do céu. Porque um homem se dispôs a estar na brecha. Qual a porta que Deus abriu para você? Estou falando de vitória da terra, não, gente. Vamos deixar isso para depois. Isso aí vai nos acompanhar. Qual a porta que Deus abriu para você? Espiritual. Que está difícil entrar. Que está dando trabalho. Satanás, de todas as maneiras, cria estratégia e você está perdendo mais um tempo aqui, mais um tempo ali, mais um tempo ali. E assusta que não, já passou uma semana, já passou um mês. E Jesus está te chamando para mais perto. Jesus está te chamando para te envolver mais. Jesus está querendo te revelar coisas dele, não coisas minhas. Jesus está querendo revelar para você coisas dele, para ele fazer na sua escola, para ele fazer nessa comunidade. Eu não moro aqui, quem mora é você. Então Jesus tem algo para te entregar, mas isso requer responsabilidade e compromisso. Não simples mudar de religião, mas um compromisso com ele, para que ele opere em nós e através de nós. Quem está entendendo a mensagem de Deus aqui hoje, irmão? E essa igreja era uma igreja fraca. A igreja de Filadélfia, Loura, você está achando que era um povo muito forte? Chegou lá o monstro, chegou a irmã Cláudia, a mulher da oração, o pastor Getúlio. Não, era uma igreja fraca, mas uma igreja verdadeira. Uma igreja sem mentir, sem lero-lero, sem ser crente meia boca. O que eles eram. Mas Jesus é o que nós somos, nós te amamos e nós te queremos, nos dê força. A sinceridade. Eu conheço um crente que não tem compromisso com o reino de olhar para ele, que não tem compromisso com Jesus. Eu tenho compromisso com a aparência. Ele está preocupado em agradar pastor, fulano. Não, eu estou preocupado. O crente genuíno ele quer agradar Jesus. Se vai desagradar pastor Antônio, não é problema do pastor Antônio para lá. Apesar de ele ser nosso pastor. Mas tem que agradar Jesus. Acima de mim, acima de ti, é Jesus. E se você deixou de agradá-lo para agradar homens, você não conheceu ainda. Você precisa passar pela porta estreita para ele revelar a você o caminho a qual ele quer que você caminhe. A igreja de Filadélfia era fraca. Tem algum Superman aqui? Não. Tem algum super-homem Hulk da fé aí? Tem? Eu sou não. Quantos pecados nós cometemos em pensamento, né? Julgando. Fuja do pecado da maledicência. Esse pecado Deus abomina. Isso não pode estar no nosso meio. Se nós é crente, não pode estar, não. Se pai começar a falar mal de alguém, ele vai falar sozinho. Meu levantar vai ser um confronto com o caráter dele. Eu preciso que ele entenda que eu virei crente. Apesar de que elemento não falar da vida dos outros. Mas se eu estiver na mesa com dor e ele falar de alguém, eu vou me levantar e o meu me levantar será um confronto com o caráter dele. Seja cristão nas mínimas coisas. Sai fora de embaraço. Nós somos um povo diferente. Vocês são um povo diferente de tudo que está aqui nos gomos agora. Vocês são do céu, olha. Por enquanto na terra. Mas já está ligado no céu, viu? Vocês estão ainda na terra. Mas já estão ligados no céu. Até o corpo padecer e nós ir para a glória. Aleluia, Deus. E qual é a porta que Jesus abriu para você? Está difícil entrar, né? Está difícil resistir. Às vezes Jesus, eu vou te dar estratégias. Eu estava conversando isso com o Cris hoje, né, queridos? Hoje, não, essa semana. Às vezes você vai passar em espinhos. Às vezes você vai passar em caminhos, ó, com menos espinhos, para você não andar num caminho tão espinhoso. Às vezes o escape de Deus para nós é esse. Às vezes você vai andar num caminho com menos espinho para furar menos o pé. Deus te dando livramento do que você andar em todo o espinho. Mas era um povo que guardou o quê? A palavra de Deus, não negociava, mesmo errado. Era um povo que não negociava a palavra de Deus. É um povo que guardou, mesmo sendo fraco. É um povo que guardou.
Ah, mas tal santo falou isso, eu aprendi que meu avô isso. Não. Eu estou falando dos princípios da palavra de Deus. Eles guardaram a palavra de Deus. E por eles fazerem isso, o próprio Deus os privou na hora da tentação que haveria de vir sobre todo o mundo. Amado, para nós encerrarmos, eu quero te falar algo da parte de Deus. Como alguém que já está na caminhada um pouquinho de tempo a mais, passei por alguns processos e creio que vocês vão passar também, mas são filhos do mesmo Pai. Não pula etapa e não fuja das oportunidades que Deus está abrindo para vocês. Tem porta que já fechou para vocês. Estou entregando um recado aqui. Tem porta que já fechou. Deus abriu, você perdeu a oportunidade. Não perca as oportunidades que Deus coloca diante de você. Rompe montanhas, rasga. Fica sem dormir, gente. Fica sem dormir 2 dias, mas entra pelas portas que Deus colocar diante de você. Não perca as oportunidades que Deus colocar diante de você. Seja ela na área que for, mas a principal é espiritual, viu? A área principal é a espiritual. E muitas das vezes, para nós resolvermos questões espirituais, nós temos que resolver no mundo físico. Deus mexe no mundo físico para nós resolvermos, para mover o mundo espiritual. Não perca as oportunidades. Não perca as oportunidades que Deus vai colocar diante de vocês e já colocou. Deus está falando aqui de porta aberta. Então já tem porta aberta aí, que Jesus está nos chamando para entrar. Todos nós aqui, amém? Vamos ficar de pé e vamos orar? Obrigado, Jesus, pela tua santa palavra. Nós te glorificamos e exaltamos o teu santo nome. Só tu és digno do nosso louvor e da nossa adoração. Graças e louvores seja dado ao Senhor pela tua palavra. Meu Deus, que nenhum de nós venhamos esperar de homens, mas que venhamos esperar de ti, Senhor. Tu és a nossa única esperança e consolo. Só o Senhor, Jesus. O Senhor é a nossa única esperança. O único que pode nos dar livramento é o Senhor, Deus. O único que pode nos guardar é o Senhor. Tende misericórdia de nós. Meu Deus, toma, meu Deus e meu Pai, o parto de Maria da Glória nas tuas mãos. Que não seja minhas mãos, mas seja a tua presença santa. Meu Deus, que todo agir do inimigo sobre essa criança que caia por terra, que seja desfeito toda a obra das trevas, em nome de Jesus Cristo, que essa criança, meu Deus e meu Pai, está nascendo numa nova atmosfera espiritual. Oh Deus, através da decisão da sua mãe, meu Deus e meu Pai, eu sei que o Senhor já está agindo na vida dessa criança, e eu, no nome de Jesus, desfaço todo o agir do diabo sobre o parto, sobre a vida dessa criança, em nome de Jesus. Obrigado, Jesus, por nos trazer aqui, Jesus. As circunstâncias, a matemática nos mostravam o contrário. Mas nós viemos aqui pela fé e nós pedimos, Senhor, nos leve também. Coloca os teus anjos, Pai, envia os teus anjos para nos guardar contra toda a astuta cilada do diabo. Livra-nos de todo mal, em nome de Jesus Cristo. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja comigo, seja contigo. E quem recebe diz: amém. Salta o seu irmão com a paz do Senhor.